O arroz é o cereal mais cultivado no mundo e constitui o alimento básico de mais da metade da população do planeta. Entretanto, os padrões comerciais estabelecidos para o seu consumo variam nas diferentes regiões, conforme os hábitos populares. Tradicionalmente, no Brasil, os grãos inteiros têm maior valor comercial por serem a forma preferencial de consumo. Este comportamento não é o mesmo nas regiões orientais, particularmente nas Filipinas, cujo hábito alimentar admite também o consumo do arroz na forma de canjica ou quirera. Estudos sobre a demanda alimentar, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que, para uma dieta composta por arroz, feijão e milho, a demanda per capita anual de arroz é em torno de 49 quilos. Com esse resultado, estima-se que o Brasil, com 200 milhões de habitantes, tem uma demanda efetiva desse cereal em torno de 9,8 milhões de toneladas por ano. Para 2015, a produção está estimada em 12,2 milhões de toneladas, que deve ser armazenada e comercializada. A classificação do arroz é feita conforme a aceitação e as definições dos padrões comerciais de consumo, sendo regulamentada por portarias do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. O regulamento técnico aplica-se aos grãos provenientes da espécie Oryza sativa. Esse produto é classificado em grupos: forma de apresentação, como arroz em casca ou arroz beneficiado, e em subgrupos: natural, parboilizado, integral e polido. Existe ainda o parboilizado integral e parboilizado polido. Na classificação do arroz, ainda existem as classes curto, médio, longo, longo fino e misturado. Na classificação por tipos, é feito segundo a quantidade de grãos defeituosos. Nesses casos, existem tipos de 1 a 5, sendo que o primeiro é o de melhor qualidade. O arroz é dito curto quando contiver um mínimo de 80% dos grãos inteiros, medindo menos de 5 milímetros no comprimento após o polimento. É dito arroz médio quando contiver um mínimo de 80% de grãos inteiros, medindo de 5 milímetros a menos de 6 milímetros do comprimento após o polimento dos grãos. O arroz é dito longo quando contiver um mínimo de 80% dos grãos inteiros, medindo de 6 milímetros ou mais no comprimento e, como nos outros, após o polimento dos grãos. Um arroz é longo fino quando o mínimo de 80% dos grãos inteiros medir de 6 milímetros ou mais no comprimento e 1,8 milímetros no máximo na espessura, e cuja relação comprimento-largura seja superior a 3 após o polimento dos grãos. O arroz é dito misturado quando contiver menos de 80% de uma das classes anteriores ou apresentar-se constituído de 2 ou 3 classes distintas. Quebrados, grandes ou canjicão são fragmentos de grãos que apresentarem de tamanho inferior a 3/4 partes, porém maiores do que a metade do comprimento dos grãos inteiros da classe a que pertencem. Quebrados médios, ou canjica, são fragmentos de grãos que apresentarem isentos de quebrados grandes, que ficarem retidos em peneira de furos circulares de 1,4 milímetro de diâmetro. Quebrados pequenos, ou quirera, são fragmentos de grãos que vazarem na peneira de quebrados médios, furos circulares de 1,4 milímetro de diâmetro. Ao trabalhar com qualquer produto, procure estar em dia com as instruções normativas elaboradas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os principais defeitos do arroz são matérias estranhas. São os grãos ou sementes de outras espécies, detritos vegetais, sujidades e corpos estranhos de qualquer natureza não oriundas do produto. Por outro lado, as impurezas são os detritos do próprio arroz, como cascas e palhas. Defeitos graves são classificados como ardidos e pretos. O ardido se caracteriza quando o arroz descascado e polido, inteiro e ou quebrado, apresentar todo ou em parte coloração escura. É considerado preto quando o arroz descascado e polido, inteiro e ou quebrado, apresentar aspecto ennegrecido ou carbonizado. Os defeitos gerais são classificados como danificados, amarelos, gessados e rajados. Os danificados, manchados e ou picados é quando o arroz descascado e polido, inteiro ou quebrado, apresentar manchas escuras e ou esbranquiçadas, bem como perfurações provocadas por insetos e outros agentes. É considerado amarelo
quando o arroz descascado e polido, inteiro ou quebrado, apresentar coloração amarela. Gessados, quando o arroz descascado e polido, inteiro ou quebrado, apresentar coloração totalmente opaca e semelhante ao gesso, sem a proteção de uma camada externa dura, brilhante e com textura vítrea. Já os rajados é quando o arroz descascado e polido, inteiro e ou quebrado, apresentar estrias vermelhas no sentido longitudinal em 50% ou mais do grão. A tabela mostrada nesse slide fornece os índices de tolerância para a classificação de tipos do arroz quebrado, conforme a portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Será considerado quebrado, grande, médio ou pequeno, aquele produto que na amostra original apresentar 50% ou mais de grãos quebrados da categoria predominante. A secagem de arroz pode ser realizada por processos naturais ou artificiais. A secagem natural é aquela que ocorre na própria planta, quando o produto atinge o teor de umidade de equilíbrio, considerando as condições do campo. Em virtude das características próprias da planta, não se deve deixar que o arroz seque naturalmente no campo. A sua permanência na lavoura levaria à queda de grãos e perdas antes que o teor de umidade para conservação, 13% base úmida, fosse atingido. A exposição contínua das panículas à ação dos fenômenos meteorológicos adversos, ao ataque de pragas, insetos e roedores, ocasionaria grandes perdas qualitativas e quantitativas. Como visto em outras aulas, a secagem artificial é aquela cujos procedimentos utilizam artifícios como terreiros, medas e secadores mecânicos. Os secadores mecânicos permitem acelerar o processo de redução do teor de umidade do produto, indiferentemente das condições naturais de campo. Nos sistemas de secagem a altas temperaturas, o ar de secagem ultrapassa o limite de 10 graus Celsius da temperatura ambiente e atingirá um valor máximo, o qual dependerá do tipo de produto ou das finalidades a que se destinam. No caso do arroz, a temperatura máxima para o ar de secagem é aquela em que a temperatura da massa de grãos não ultrapasse 55 graus Celsius. A secagem lote é um processo de secagem artificial caracterizado pelos seguintes passos operacionais. Após o carregamento do secador com o arroz, faça a secagem a alta temperatura, intercalada por períodos de repouso, até que o produto atinja a umidade desejada, ou 13% base úmida. Os tipos de secadores apresentados nesse slide já incorpora a câmara de repouso, ou a parte superior dos secadores, em ambas as figuras. Após o resfriamento lento da massa de grãos, faça a descarga do secador para que o novo lote seja processado. Nunca secar o lote de arroz com a taxa de remoção de água maior que 3 pontos percentuais por hora e obedecer o resfriamento lento. Mais detalhes será visto em seca aeração de arroz. Em condições práticas, para secadores de fluxo contínuos, tem-se observado que o uso de temperaturas de secagem muito elevada, 90 a 100 graus Celsius, quando o teor de umidade do arroz é muito alto, torna os grãos mais susceptíveis ao trincamento durante o beneficiamento, nas variedades de sequeiro. Isso acontece quando o sol e vento, durante parte da secagem natural, provoca uma desuniformidade de distribuição de água dentro da semente, e isso é intensificado durante a secagem com alta temperatura. Os secadores contínuos, que possuem uma câmara de secagem, uma de descanso e uma de resfriamento, que são utilizados para a secagem de milho, soja e trigo, devem ser remanejados para a secagem de arroz. No início da secagem, o arroz deverá ser submetido ao seguinte manejo. A temperatura inicial deve ser 70 graus Celsius na câmara de secagem. A câmara de repouso deve permanecer como originalmente, e a câmara de resfriamento deve ser transformada em câmara de secagem. E nela deve-se usar a temperatura do ar entre 80 e 90 graus Celsius. Quando o teor de umidade do produto atingir 18% base úmida, as duas câmaras de secagem passam a trabalhar com 80 graus Celsius, até que o arroz atinja 13%. Nesse ponto, reduz-se gradativamente o aquecimento com a câmara de resfriamento trabalhando de forma original. A secagem contínua é caracterizada pela capacidade do sistema em reduzir o teor de umidade do produto em uma única passagem pelas câmaras de secagem e de resfriamento, e que são, em geral, secadores simples. Para o caso específico do arroz, isso não seria tolerável. Para o arroz, deve existir entre a câmara de secagem e a câmara de resfriamento
um segmento para o descanso do produto. Essa câmara, além de permitir a equalização da água dentro do grão, permite uma economia razoável de energia e evita que o grão sofra trincamento devido a um resfriamento rápido. Grãos trincados gerariam uma grande quantidade de quebrados durante o beneficiamento. A câmara de descanso funcionaria como um silo têmpera no processo de secaração. Portanto, tanto na secagem em lote como na contínua, não se deve remover mais que 3 pontos percentuais de umidade sem passar por um período de descanso. A secagem do arroz só deve ser executada em secadores contínuos quando se secam grãos de uma mesma variedade, do mesmo dono, em lavouras extensivas ou quando não se contempla com rigor a tipificação do produto. Uma alternativa para minimizar os danos térmicos é a de proceder à secagem parcelada em secadores de menor porte, que consiste em 2 ou mais passagens do produto pelas câmaras de secagem e repouso e respeitando o índice de redução do teor de umidade de no máximo 3 pontos percentuais por passagem. Durante a secagem, o fluxo de grãos no secador deve ser regulado em função da temperatura do ar e da umidade inicial do arroz, de modo que possa reduzir no máximo 3 pontos percentuais de umidade por passagem na câmara de secagem, como foi visto anteriormente. Na fase de resfriamento, o produto deve sair do secador com no máximo 5 graus Celsius acima da temperatura ambiente e o resfriamento complementar deve ser feito em silos durante o armazenamento. Outra constatação prática importante, que objetiva melhorar a qualidade do arroz, é o estabelecimento de um período de repouso variável entre 12 e 24 horas imediatamente após a colheita e antes da secagem em alta temperatura. Este tempo é definido em função inversa ao teor de umidade inicial dos grãos, ou seja, quanto mais alta a umidade, menor o tempo de espera para a secagem. Tem-se verificado que com esse procedimento pode-se reduzir substancialmente o índice de trinca do arroz durante o processo de secagem. Entende-se por temperização o período de repouso dado ao arroz durante a secagem, sem que este receba mais calor. Como visto em slides anteriores, os secadores de lotes intermitentes possuem câmara normalmente localizada acima da câmara de secagem, denominada câmara de repouso ou de homogeneização, a qual mantém o produto sem receber o ar de secagem, em cada circulação completa do secador. A temperização pode ser adaptada para secadores contínuos desprovidos de câmara de repouso. Para isso, basta instalar secadores e silos em série e fazer com que o fluxo de grãos seja desviado para um silo têmpera antes de entrar na câmara de secagem do secador seguinte, ou para o armazenamento final em silos com ventilação para resfriamento ou para a secagem complementar do silo. Pesquisas mostram que o rendimento de grãos inteiros aumenta com o aumento do número de passagens pelo secador e diminui com o aumento do fluxo de ar, e que o tempo efetivo de secagem é reduzido com o aumento do número de passagens. O aumento no rendimento é pouco afetado por períodos de repouso superior a 5 horas. O consumo de combustível diminui quando o período de repouso aumenta. A capacidade de secagem aumenta com o aumento do fluxo de ar de secagem. Isso, entretanto, pode diminuir o rendimento em grãos inteiros. Na secagem em terreiros, faça a passagem do produto pelo ar, através de revolvimentos manuais e contínuos da massa de grãos, em superfícies normalmente pavimentadas em concreto. Como grande parte da produção brasileira de arroz é feita por pequenos proprietários, a secagem em terreiro ainda é muito utilizada. O manejo inadequado da secagem em terreiros pode produzir grãos trincados em níveis superiores aos produzidos por secadores em altas temperaturas. Sendo assim, deve-se evitar camadas muito finas em períodos de alta insolação. Nesse caso, a secagem no terreiro pode ser mais rápida do que em secadores mecânicos. Se o arroz for espalhado em camada muito fina, inferior a 3 centímetros, como na primeira figura, e a intensidade de radiação solar for elevada, o índice de trinca será elevado, independentemente do número de revolvimentos. Na segunda figura, vê-se que o operador constrói leiras altas e paralelas à sua sombra para evitar área sombreada durante a secagem. Apesar de poder ser executada em outros tipos de secadores mecânicos, a secagem em baixa temperatura é realizada na maioria das vezes em silos secadores com capacidade inferior a 150 toneladas. O silo deve possuir fundo em chapa com perfurações circulares. Furos oblongos ou longitudinais podem permitir a passagem dos grãos, impedindo a circulação do ar.
A secagem em silo pode ser usada como operação complementar aos sistemas em altas temperaturas. Nesse caso, o processo é caracterizado como secagem combinada. A utilização de ar em condições naturais fica restrita às variações sazonais de temperatura e umidade relativa, uma vez que a secagem será encerrada quando o produto atingir o teor de umidade de equilíbrio. No caso de arroz, essas variações das umidades de equilíbrio podem ser observadas na tabela deste slide. A região escura da tabela indica a combinação entre a temperatura e a umidade relativa ambiente, com potencial para apresentar resultados satisfatórios, ou seja, secagem entre 12,5% e 13,5%. Outros parâmetros, como o teor de umidade inicial do produto e método adotado no sistema de secagem, devem ser considerados. O arroz com teor de umidade inicial superior a 26% base úmida não deve ser secado sob altas temperaturas, sem o revolvimento do produto, independentemente do fluxo de ar utilizado. Um fluxo de ar próximo a 2 metros cúbicos por minuto por tonelada de grãos é satisfatório para a secagem natural do arroz com teor de umidade inicial inferior a 18% base úmida. Se o sistema for operado em ambientes de temperatura mais elevadas e umidade relativa baixa, poderá ocorrer a supersecagem das camadas inferiores, e os grãos beneficiados nessas condições terão menor renda de benefício e maior índice de quebradas. Apesar de recomendados para arroz de consumo, quando as sementes são colhidas com teor de umidade igual ou superior a 20% base úmida, não devem aguardar por período superior a 24 horas para serem secadas. A escolha do método de secagem a ser utilizados se dará em função do volume de sementes e das condições climáticas do local, respeitando, no caso de aquecimento do ar, os limites superiores de temperatura para cada tipo de secador, já que a temperatura da massa de sementes não pode ultrapassar 38 graus Celsius. Quanto maior o teor de umidade inicial das sementes, menor deverá ser a temperatura do ar, principalmente no início da secagem. Em geral, para teores de umidade superiores a 18% base úmida, a temperatura do ar de secagem deve estar próxima de 32 graus Celsius. Na faixa de 12 a 18% de umidade, não deve ultrapassar 38 graus Celsius, e abaixo de 12% de umidade não deve ser superior a 40 graus Celsius. Denomina-se arroz parboilizado o arroz que sofreu o processo de parboilização. A palavra parboilizado tem origem em inglês de parboiled, união das palavras partial and boiled, literalmente parcialmente fervido, que é a descrição aproximada do processo industrial. Arroz parboilizado, portanto, é o arroz que, ao ser beneficiado, apresenta os grãos com coloração amarelada e uniforme em decorrência do processo de parboilização, utilizado para elevar o teor vitamínico e de sais minerais do produto. A parboilização consiste na imersão do arroz em casca em água potável, com temperatura superior à do ambiente em 58 graus Celsius, submetendo-o ao processo de autoclavagem. O arroz parboilizado é caracterizado pelas modificações que os grãos sofrem durante o processo. A combinação do tratamento com água e calor ocasiona modificações físicas, químicas, bioquímicas, sensoriais e estéticas. Todas essas modificações estão ligadas diretamente às técnicas do processo e à matéria-prima utilizada. A principal diferença em relação à secagem do arroz comum é que, para o arroz parboilizado, a temperatura do ar de secagem atinge valores próximos a 100 graus Celsius, com teor de umidade inicial a 32% base úmida. A secagem do arroz parboilizado é feita após encharcamento e cozimento parcial sob pressão. A secagem é essencial para obter um produto de boa qualidade após o beneficiamento. A redução do teor de água ou teor de umidade até 13 a 14% base úmida deve ser feita com o intuito de minimizar as fissuras ou trincas, a coloração escura e a desuniformidade de coloração. Baixa velocidade de secagem poderá permitir o desenvolvimento de micro-organismos, danificando parcial ou totalmente o produto. Por outro lado, a secagem rápida proporcionará gradientes de temperatura e umidade entre o interior e a superfície dos grãos, caso não haja um período de repouso. A duração do repouso é função primária da temperatura dos grãos. Um período de tempo entre 30 e 60 minutos é suficiente para aliviar as pressões, quando a temperatura está na faixa de 40 a 50 graus Celsius. A armazenagem do arroz é a operação que visa preservá-lo em ambiente natural,
sem que ele perca a aparência e as qualidades organolépticas e nutricionais, podendo também manter a viabilidade como semente. A redução do teor de umidade e a limpeza são operações indispensáveis para a armazenagem adequada do arroz e de qualquer outro produto. Os silos ou armazéns utilizados para a armazenagem do arroz devem atender a determinadas características de projeto, a fim de proporcionar melhor ambiente e condições técnicas para a conservação do arroz. No Brasil, os diferentes tipos comerciais de arroz fazem com que haja predominância do sistema de armazenagem sacaria. Essa proporção se fundamenta no fato de que a armazenagem a granel necessita de número expressivo de silos para condicionar as diferentes classes e tipos, elevando muito o custo inicial das instalações. A armazenagem a granel tem menor custo operacional e apresenta melhor relação entre a área disponível e o volume armazenado, resultando em melhor desempenho econômico. Entretanto, exige maior conhecimento técnico para a execução e o acompanhamento das operações. No Brasil, a armazenagem de arroz a granel é feita com maior intensidade no estado do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor desse cereal. Para a prática segura da armazenagem do arroz a granel, é necessário que o sistema disponha dos seguintes componentes básicos: silos para o condicionamento do produto, sistema de aeração para permitir principalmente a remoção de possíveis focos de aquecimentos, odores e outros, e sistema de termometria para o monitoramento diário da temperatura do produto durante a armazenagem. Deve-se usar também sistemas de monitoramento diário das condições meteorológicas. O sistema de aeração deve ser visto como um recurso técnico disponível e obrigatório em um sistema de armazenagem a granel bem projetado. Entretanto, a sua disponibilidade não deverá condicionar o seu uso sistemático, uma vez que o conhecimento profundo das relações entre o produto armazenado e as condições psicrométricas ambientes é fundamental para a sua aplicação. Aconselhamos ver a aeração de grãos armazenados. Para evitar custos adicionais com o uso de aeração em locais onde tiver a possibilidade de ocorrência de condensação, deve-se abrir os registros de saída de ar na cobertura dos silos durante as horas quentes do dia. Na maioria das regiões brasileiras, isso pode ser feito entre as 10 e as 16 horas. Em caso de migração de umidade, o problema deve ser resolvido por meio da aeração.